Olá, visionários, tudo bem? Se você está caindo de paraquedas agora, nesse vídeo, entendeu? Está vendo minha cara cheia de barba pela primeira vez na sua vida, não se assuste. E pare, não muda esse vídeo. Às vezes esse vídeo pode ser uma bênção na sua vida. Então, se você quer aprender mais sobre a ciência dos relacionamentos, pare agora de assistir esse vídeo, agora você pode. Pare agora de assistir esse vídeo e vá ver as outras Special View que nós já gravamos. E se você deseja entender mais sobre a ciência dos relacionamentos, é isso que nós estamos fazendo, ok? Você vai no nosso Instagram, no Veja no Escuro, e lá na nossa bio tem um link lá embaixo, ok? Depois de um monte de coisa escrita, que eu nem sei o que está escrito lá. Você lá embaixo tem a nossa bio, você clica lá, você automaticamente vai entrar no nosso grupo para poder estudar mais sobre a ciência dos relacionamentos, ok? Então, se você quer saber um pouco mais, vai nos outros vídeos, entra lá no nosso grupo, ou se você é desobediente, gosta de uma vida mais arriscada, cheia de adrenalina, continue assistindo que está tudo certo também, tá bom? E aí você volta e assiste tudo de novo, os outros, ok? E se você já assistiu tudo, se você está agora assistindo ao final da série Não Case antes de ver esse vídeo, se você está aqui, é porque Jesus está conduzindo a sua vida, Jesus está transformando o seu coração. A gente viu nas primeiras visões lá atrás que o nosso coração ele é mau, ele é enganoso. Depois que nós cometemos o pecado lá atrás, né? Adão e Eva comeu o fruto proibido e se tornou amigo na questão do coração com o inimigo de Deus. Nós somos maus, nós não queremos ter um relacionamento com Deus, nós não queremos ter um relacionamento com o próximo, nós somos egoístas, nós queremos usar as pessoas, a gente quer ser feliz em cima da infelicidade dos outros. É isso que nós somos. E se você fica triste com isso, se você quer mudar, se você quer ter mais amor, se você quer ver mais amor, se você quer ter um casamento feliz, se você está cansado de ver casamentos infelizes, às vezes o seu pai e a sua mãe se separaram, às vezes ou o seu tio, ou a sua tia, ou os pais do seu amigo, ou até mesmo você teve vários relacionamentos ruins, você também saiu de um casamento que estava muito triste. Você pode mudar a sua vida, você pode ter um novo recomeço, porque Jesus é um Jesus de recomeço, é um Jesus de misericórdia. Agora, se você não passou nenhuma dessas infelicidades e não quer ser infeliz, você está no lugar certo. Jesus te trouxe aqui para proteger você, para você poder ouvir, para você aprender com o erro das outras pessoas. Porque se você conversar com todos que tiveram um casamento arruinado, com todos que foram muito infelizes, eles vão falar para você: escute mais os mais velhos, estude mais sobre a ciência dos relacionamentos. Se você já tem uma experiência de vida a mais, se você compreende que o que eu estou falando está correto, escreva aí embaixo, fala assim: realmente precisamos estudar mais sobre a ciência dos relacionamentos, ou realmente precisamos ouvir mais, aprender mais com as pessoas que já passaram por este caminho, tá certo? E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que acabou com os relacionamentos, que colocou tanta miséria, colocou tanta destruição de famílias, que é a dificuldade de entendermos quais são os nossos papéis. Simples assim, simples assim. Se você entrar numa empresa para trabalhar e as pessoas não saberem quais são os seus papéis lá dentro, terá problema. Imagine só, se você entra para trabalhar numa companhia aérea, e aí você pega e fala o seguinte: você entra lá para poder ser comissário de bordo, ou ser a pessoa que carrega as malas, ou ser a pessoa que fica ali fazendo o check-in. Se você entra para fazer isso, e de repente alguém pega e fala para você: não, agora você vai ser o piloto, vai lá. Ah, mas eu nunca pilotei um avião antes. Beleza, estou aqui esse celular, vai assistindo no caminho, que quando você chegar lá, você vai ter que decolar esse avião. Já pensou que loucura? Não faz sentido isso.
né? Se não está definido os papéis, é muito estranho. Ou um dia você trabalha no departamento, aí no outro dia você trabalha no outro departamento, aí no outro dia vai para outro departamento, nada funciona, nada dá certo. Eu vou falar uma coisa para você: se numa empresa, se numa escola, se num país não funciona isso, se nem num time de futebol funciona isso, já pensou? Você pega o Cristiano Ronaldo, põe ele para jogar no gol, oh, que loucura, aí põe o goleiro para fazer gol, já pensou que loucura? Não faz sentido. Nós temos os nossos papéis, nós temos que jogar de acordo com os nossos papéis, nós temos que jogar de acordo com o que nós fomos treinados, de acordo com o que nós sabemos. E se nós não fizermos entender os nossos papéis na ciência dos relacionamentos, dará errado, assim como vai dar errado num campo de futebol, numa companhia aérea ou numa empresa de advocacia. Sempre dará errado se nós não entendemos os nossos papéis. Por que pode dar certo na ciência dos relacionamentos? Se nenhuma outra ciência dá certo, imagine na ciência dos relacionamentos. Imagina se no mundo animal, por exemplo, o leão, ele começa a fazer o papel da leoa, a leoa começa a fazer o papel do leão. Imagine se o touro começa a fazer o papel da vaca, a vaca começa a fazer o papel do touro. Veja como que vai ficar o negócio. É a mesma coisa que acontece na ciência dos relacionamentos com o ser humano. Cada um tem um papel. E quem foi que inventou isso? Cristo. Cristo nos fez. Se você for lá na Bíblia, em Gênesis, lá está falando o seguinte, que Jesus fez macho e fêmea, homem e mulher os criou. É assim que está. Ok? Se você sabe aonde que está esse capítulo, esse versículo, escreve aqui embaixo. Vai lá, escreve. Olha, está em Gênesis. Tá bom? Eu não vou falar para você procurar depois. Não é porque eu não esqueci, não. Então, você faça isso. Foi Deus que criou o papel do homem e da mulher. E nós precisamos entender isso. E vou falar uma coisa para você, visionário. Vou falar uma coisa para você, visionária. Para você, meu amigo. Para você, minha amiga. Os casamentos estão acabando porque não estão entendendo quais são os seus papéis. Simples assim. Tudo vai sobre este assunto dos papéis. Nós precisamos entender. Ah, Fábio, mas estou achando essa sua conversa muito machista, ou muito homofóbica, ou muito sei lá o que. Eu estou achando que não é bem assim. Olha, eu vou te falar uma coisa, o que você acha nem sempre é o certo, nem sempre é o que acontece. Imagine se você chegar lá para trabalhar na NASA, se você não estudou, não sabe, não tem um empirismo a respeito daquele assunto, você fala o seguinte, olha, eu acho o seguinte, vamos desenhar um foguete nesse formato aqui, no formato de melancia, tá bom? Vamos colocar a cabine aqui no... Não dá certo. Nada dá certo. Nada dá certo no achismo. Nada não dá certo sem uma experiência, sem um estudo, sem aplicar os seus papéis. É a mesma coisa na ciência dos relacionamentos. Deus fez assim. E se você não está satisfeito com o que eu estou te falando, se você não está satisfeito com o que eu estou te mostrando, infelizmente você terá problemas. Não é porque eu quero que você tenha problemas, é porque qualquer coisa que você não fizer no seu papel terá um problema. Esse seu celular que você está assistindo esse vídeo, ou esse seu computador que você está assistindo esse vídeo, se você trocar o papel dele, se você começar a utilizar ele de uma outra maneira, você terá problema. É a mesma coisa na ciência dos relacionamentos, ok? Olha só, vamos lá. No livro Lar Adventista, na página 97, diz o seguinte: sob nenhum pretexto deve o compromisso matrimonial ser assumido antes que os candidatos tenham conhecimento dos deveres da vida. Olha só que interessante o que está falando aqui. Antes de nós assumirmos um relacionamento, nós devemos ter conhecimento dos nossos papéis, dos deveres da vida, do que nós temos que fazer, do que nós temos que desempenhar. É simples assim.
Nós precisamos entender. Então, como que Deus fez? Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Deus fez o homem pensando como homem, agindo como homem, tendo o seu papel de homem, e Deus fez a mulher agindo como mulher, pensando como mulher, tendo o seu papel de mulher. Um homem e uma mulher, eles são completamente diferentes. Se você pegar quem está fazendo medicina ou quem está fazendo enfermagem, sabe o que eu vou falar. Se você pegar o esqueleto de um homem, ele é diferente do esqueleto de uma mulher. Se você pegar os órgãos internos de um homem, eles são diferentes dos órgãos internos da mulher. A mulher tem mais órgãos. Se você pegar a estrutura de uma mulher, ela é diferente da estrutura do homem. Se você pegar a aparência física do homem e colocar do lado de uma mulher, um homem nu, do lado de uma mulher nua, são completamente diferentes. Então, são diferentes. Foi Deus que fez assim. Ah, mas eu quero que seja igual. Pai, beleza. Eu quero também que apareça dinheiro atrás de mim. Eita, não apareceu. Nem sempre o que queremos acontece, e nem sempre o que queremos é o certo. E nem sempre o que achamos é o que tem que ser feito. Então Deus fez assim. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de ver. Deus fez as pessoas únicas. E o que acontece? Neste mundo que nós estamos vivendo hoje, nós temos ladrões de intelecto. Já ouviu falar nisso? Ladrões de intelecto? Como assim ladrões de intelecto? Isso mesmo, são pessoas que é o seguinte, se você pensa de uma forma, eles falam, ah, você é do nosso grupo, você pensa dessa forma, então você tem que ser do nosso grupo. Ah, e se, por exemplo, eu gosto de melancia. Ah, ok, se você gosta de melancia, você é do lado A. E se você gosta de melancia, você tem que ser do lado A. E se você gosta de melancia, além de ser do lado A, você tem que também gostar de melão, abacate e morango. Você é obrigado. Olha só, são ladrões de intelecto. E se você fala o seguinte, ah, eu gosto de uva. Ah, se você gosta de uva, você tem que ser do lado B. Você tem que pensar como lado B. E se você gosta de uva, você tem que gostar também de pizza, de coxinha e de esfirra. Então, a gente não para pensar no que está acontecendo, porque nós nascemos agora, há pouco tempo, nós somos jovens há pouco tempo, então a gente não foi jovem há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. A gente está sendo jovem agora. Então, o que está sendo apresentado para a gente agora é o que nós entendemos ser a verdade. Então, não deixe que ninguém roube o seu intelecto, não deixe que ninguém fale o que você tem que pensar. É sempre Bíblia e Espírito de profecia. Por isso que sempre a gente está lendo os trechos da Bíblia, sempre nós estamos lendo os trechos do Espírito de profecia. Na verdade, nós nunca falamos nada do que nós achamos, nada do que nós pensamos, nada a respeito da ciência. Então a gente está sempre provando no empirismo, na ciência, na Bíblia e no Espírito de profecia. Então é isso que nós estamos fazendo. E a Bíblia também fala, assim como a ciência diz que fisiologicamente homem e mulher são diferentes e têm seus papéis, né? O papel da mulher de carregar um nenenzinho, de desenvolver aquela vida em seu ventre. O papel do homem de colocar o espermatozoide para que possa encontrar o óvulo e assim formar a vida. Se inverter, não nasce neném. Se a mulher falar o seguinte, não, a partir de agora sou eu que ponho o espermatozoide, não vai. Se o homem falar o seguinte, não, a partir de agora eu vou carregar o nenenzinho no ventre, se o homem fizer isso, o homem morre no primeiro mês. O homem não aguenta isso. Já pensou? O homem não consegue imaginar uma criança nascendo dentro dele. Já pensou um homem menstruando todo mês? Ele faltaria no trabalho todo mês. E ligava desesperado, olha, é o seguinte, eu estou para morrer, eu estou sangrando no morro, então eu acho que até a noite eu vou morrer. Se eu não passar de hoje, eu vou, você já sabe, eu morri. E se por acaso amanhecer, vivo amanhã, não tem como eu ir para o trabalho, porque eu tenho que me recuperar, porque eu praticamente perdi todo o meu sangue. Já parou para pensar nisso? Então, são diferentes, pensam diferentes, têm papéis diferentes. Então,
Como que Deus definiu? Deus definiu o seguinte: ele compara o homem na Bíblia com Jesus. Olha a responsabilidade do homem. Ele é comparado como Jesus. E Jesus compara a mulher na Bíblia como a igreja. Então ela tem a responsabilidade da igreja e o homem tem a responsabilidade de Jesus. Qual é a responsabilidade de Jesus perante a igreja? De amar a igreja e suprir as suas necessidades. E qual é o papel da igreja perante Jesus? É de respeitar Jesus e cuidar dos irmãos da igreja, dos amigos da igreja, né? De suprir a necessidade das pessoas. Esse é o papel. O homem, ele garante a proteção, garante o amor, garante todas as necessidades da mulher, e a mulher garante as necessidades das pessoas ao seu redor, cuidando, protegendo as pessoas ao seu redor. Então, o homem é comparado com Cristo e a mulher é comparado com a igreja. Este é o papel deixado por Deus. Se eu não concordo, ou se você não concorda, conversa com Deus, briga com Deus. Mas Deus, ele não mudou até agora. E se nós não fizermos o que ele estipulou, nós não seremos felizes. E um casamento, ele nunca é feliz quando um homem não exerce seu papel e quando uma mulher não exerce seu papel. Eu vi já muitos casamentos que a mulher não exerce seu papel. O homem, ele é depressivo. O homem, ele é triste, amargurado, não é fiel a sua esposa, não no sentido de trair fisicamente, mas não é fiel aqui na mente, não pensa nela, não prioriza ela, não coloca ela como importância. A mulher não se sente amada, ela não se sente priorizada, ela não sente. Quantas mulheres, se perguntar para ela, olha, o que é mais importante no seu marido, o que é mais importante para ele, ela não vai falar: sou eu. Olha que triste. E a mesma coisa um homem, quando o homem ele não exerce seu papel, a mulher é uma mulher depressiva, é uma mulher cheia de problemas emocionais, cheia de problemas físicos, de saúde, né? Físico na questão de saúde, ela não é saudável, ela não consegue dar o seu melhor no trabalho, não consegue dar o seu melhor na família. Ah, mas eu conheço pessoas que conseguem, estou falando de regras, não de exceção. Então é isso que acontece quando não se exercem o papel, divórcios, tristezas. Agora, qual é o papel de cada um? Vamos lá, eu vou ler alguns textos para a gente não perder a nossa essência, ok? Olha só, Lar Adventista Home, na página 87, lá diz o seguinte: a esposa deve ter cultura mental e boas maneiras que a qualifiquem para educar corretamente os filhos que lhe forem dados. Ah, mas o homem também tem que ajudar a educar os filhos. Aqui não está falando ainda do papel do homem. Está falando do que a esposa tem que fazer. Então, às vezes, a gente precisa ter mais humildade, a gente precisa ter mais tranquilidade para poder aprender, né? Porque nos ensinaram que nós temos que resolver tudo à base da revolução. Eu vou te falar uma coisa: se você encontrar na Bíblia ou no Espírito de Profecia que nós resolvemos alguma coisa na base da revolução, escreva aqui embaixo, por favor, porque eu ainda não achei esse texto. Tá bom? Olha só, no livro Educação, página 216, lá diz o seguinte: nada é de maior importância para a saúde e felicidade da família toda de que a habilidade e inteligência por parte de quem cozinha. Olha que interessante. Aqui não está falando que é a mulher que tem que cozinhar, né? Aqui está falando por parte de quem cozinha, tanto o homem quanto a mulher. Então, a importância do preparo do alimento. Olha só, a gente não para pensar que o preparo do alimento também é importante na felicidade de uma família. Então, você precisa entender também da questão dos alimentos, tanto o homem como a mulher. Deve entender para preparar alimentos saudáveis, alimentos gostosos, porque você não vai conseguir sempre ir comer fora, né? Olha como Deus é perfeito, que se preocupa com todos os detalhes. E aqui diz o seguinte: pelo alimento preparado ruim, pode-se impedir o mesmo a arruinar não somente a utilidade dos adultos, como o desenvolvimento das crianças. Ou seja, prejudica todo mundo numa casa, tanto os adultos quanto as crianças, ok? Olha só que interessante, a educação que rapazes e moças, olha só,
rapazes e moças, não só rapazes e nem só moças, os dois, rapazes e moças que frequentam nossos colégios deviam receber na vida doméstica, é digna de especial atenção, ou seja, deveriam receber educação sobre vida doméstica. É de grande importância na obra de edificação do caráter que os estudantes frequentem e assumam assumem a obra que lhes é indicada, submetendo toda inclinação para a preguiça. Necessitam familiarizar-se com os deveres da vida diária, com os deveres domésticos. Olha que interessante. E continua falando o seguinte: a cozinha e todas as demais partes devem ser consideradas e feitas sempre com limpeza. Olha, para os dois, tanto o homem como a mulher tem que aprender os deveres domésticos, porque isso é bom para o desenvolvimento do caráter. Ah, como assim desenvolve o caráter? É gostoso fazer os deveres domésticos? Não é. A gente desenvolve paciência, resiliência, a gente desenvolve muitas qualidades que a gente não desenvolveria tendo essa aprovação de fazer os afazeres domésticos, ok? Olha só que interessante isso. Aqui fala o seguinte: muitos consideram necessário seja seu filho habilitado a ganhar a própria manutenção futura, ou seja, falam só para o filho, para garantir a sua manutenção futura, mas parecem considerar inteiramente facultativo a sua filha estar ou não preparada para ser independente e manter a si mesma. Em geral, ela aprende pouco na escola que lhe poderia prover ensinamento prático quanto ao ganhar o seu pão de cada dia. Olha que interessante. Deve ensinar tanto um homem como a mulher de serem independentes e ganhar o seu pão de cada dia. Você vê isso no livro Adventista Home, na página 91. Olha que interessante. Então aqui a gente está vendo educação para dar para os dois do mesmo jeito até agora. E aqui a gente vê o seguinte: uma mulher que tenha sido ensinada a cuidar de si mesma está também capacitada a cuidar dos outros. Olha que interessante. Uma mulher ela tem que aprender a cuidar de si mesma. Ela tem que saber como se prover, ela tem que aprender a ser independente. Olha que bacana. Jamais será ela um traste na família ou na sociedade. Quando a sorte mudar, haverá para ela um lugar para onde ela possa ganhar a vida honestamente e assistir os que dela dependem. A mulher deve ser instruída em alguns mistérios que lhe permitam ganhar a subsistência. Olha que interessante. A gente vê isso no livro Lar Adventista, na página 91. Agora, o livro começa a aprofundar, ele começa a falar apenas de homens. A gente viu sobre os papéis de homens e mulheres, e agora ele começa a aprofundar e começa a falar do papel dos homens. Olha só que interessante. Nos tempos primitivos, exigia o costume que o noivo, antes da confirmação do contrato do casamento, pagasse uma soma de dinheiro ou seu equivalente em outras propriedades, conforme as suas circunstâncias, ao pai da noiva. Por que ele deveria pagar ao pai da noiva? Isso era considerado como uma salvaguarda à relação matrimonial. Olha que interessante. Então, ele provava que ele tinha condição de manter a família. Então, ele pegava e fazia um depósito para o pai da noiva. Se eles precisassem de uma emergência, o dinheiro já estava ali. Se ele não tinha esse dinheiro para entregar para o pai da noiva, o que ele fazia? Ele ia para a casa do pai da noiva e trabalhar lá, para juntar esse dinheiro, para deixar em depósito, se eles precisassem no futuro. Caso ele não conseguisse arrumar esse dinheiro, ou não gostasse, ou não soubesse trabalhar, o casamento era desfeito, porque ele não servia para poder casar, poder cuidar de uma família. Olha que interessante. Esse é o papel do homem. Ah, mas a mulher também é provedora. A gente acabou de ver. A gente acabou de ver que a mulher ela também deve aprender a ser independente e a se manter sozinha. Mas Deus deixou claro que quem deve ter a obrigação, Deus não proibiu a mulher de ser a provedora, não é isso. Mas quem tem a obrigação não é a mulher. Isso é lindo, isso é incrível, uma mulher saber disso. Ela pode prover, mas ela não tem essa obrigação. Olha só que interessante. Hoje, quantas famílias que eu já atendi que a mulher trabalha e o marido fica em casa jogando videogame. Olha que loucura.
Olha que loucura. E a mulher se sente, quantas famílias que eu conheço, que a mulher ela tem que pensar e se elaborar a dar certo no seu trabalho, dar certo na sua empresa, porque o marido dá sempre errado, o marido não consegue fazer nada, não foi educado a dar certo, não foi educado a saber gastar dinheiro, a saber ganhar dinheiro. Olha só que coisa, imagine só, não está fazendo o papel de Cristo, porque tudo que você precisar e pedir a Cristo, Ele sabe te oferecer, Ele tem para te oferecer na hora, porque Ele tem capacidade para te oferecer. Se o homem não tiver a capacidade, ele perdeu o objetivo dele, ele não é um tipo de Cristo para a sociedade, nem para a família dele, ok? Olha só que interessante, no Adventista Home, no livro Patriarcas e Profetas, página 188, fala o seguinte: o costume antigo do homem fazer o depósito para o pai da noiva, para depois devolver esse dinheiro se eles precisassem, algumas vezes, quando se exigia do pretendente prestar serviço a fim de obter a sua noiva, evitava-se um casamento precipitado. Olha que interessante, em nossos tempos, muito males resultam de seguir uma conduta oposta. Olha o que está falando aqui o livro, que muitos casamentos acabam porque o homem não sabe prover para sua família, não entende da obrigação que Deus designou que ele tem que se prover, né? O livro, ou a Bíblia não fala que a mulher não pode, fala que a obrigação é dele. Agora, se a mulher ela quer, se ela vai prover, tudo bem, Jesus não proíbe. Ele está falando que a obrigação é do homem, são os papéis. Se a gente não concorda, a gente conversa com Deus hoje antes de dormir. Deus deixou assim, a obrigação de prover o sustento de uma casa é do homem, e é assim que foi feito. Deus deixou bem claro, nós temos que aprender a sermos submissos e a entendermos por que Deus fez assim. Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas. Se ele fez assim, é porque ele sabe o porquê que tem que ser feito desta forma. Olha só que interessante, no livro Adventista Home, na página 93, homem algum é desculpado por não possuir habilidade financeira. Então, se o seu namorado ou seu noivo não tem habilidade financeira, ele não é desculpado por isso. Todo homem tem que ter habilidade financeira, todo homem tem que ter habilidade de negócio, de trabalho, ele tem que se preparar. É Jesus que está falando isso, ok? Olha só, de muitos homens pode-se dizer-se, ele é bondoso, afável, generoso, bom cristão, mas não tem qualidades para gerir seus próprios negócios. Quando se refere ao emprego de capital, é uma criança, não foi ensinado pelos pais a compreender e praticar os princípios do sustento próprio. Ou seja, pode ser bondoso, pode ser cristão, pode ser lindo, pode ser uma bênção, mas se não gosta de trabalhar ou não sabe lidar com o dinheiro, não serve para casar, simples assim. Olha que esse é o papel do homem. Foi Deus que falou isso. Por que Deus falou isso? Porque Ele quer te fazer feliz. Ele sabe o que é melhor para você. Ok? Agora nós vamos entrar no papel da mulher, que Deus aconselhou a mulher a fazer. Então vamos lá, no livro Adventista Home, na página 37, diz: muitas senhoras consideradas bem educadas, diplomadas, com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes dos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e por isso mesmo é essencial a sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, mas elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. Olha que interessante. Então, ou seja, se a mulher, ela pode fazer todas as outras coisas, a mulher pode fazer tudo o que ela quiser, ela pode trabalhar, ela pode ter um bom emprego, ela pode alcançar o pós-doctor, ela pode fazer o que ela quiser, mas se ela ser ignorante dos deveres práticos, ela não cumpriu o seu papel na integralidade, ela não foi integral no seu papel, ok? Olha só que interessante, é direito de toda mulher ter conhecimento completo nos deveres domésticos, receber educação em cada departamento do trabalho do lar. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos e, se ela não for fazer, dirigir os empregados quanto às necessidades do lar. Olha que interessante, aqui fala, se ela tem condição
né, de trabalhar, de ter o dinheiro dela e colocar os empregados para fazer os afazeres domésticos, tudo bem, mas ela deve saber para poder cobrar os empregados domésticos. E se ela não tem condição, ela mesma deve fazer. Então, ou seja, de qualquer forma, ela tem que saber para poder ou fazer ou cobrar. Ah, mas eu não gostei desse texto, eu achei ele machista. Não, está aqui, no Adventista Home, na página 87. Deus deixou bem claro como nós devemos fazer para nós podermos ser felizes. Agora, a gente reparou que como as pessoas estão pensando igual a nós, elas estão sendo fracassadas no seu casamento. Então que tal você acreditar no conselho bíblico e do Espírito de profecia e fazer o contrário? Faz o contrário na sua vida, durante 5 anos. Se der certo, continua. Se der errado, para. Simples assim. Coloque em prática esses conselhos para ver se muda a porcentagem de divórcio que está acontecendo dentro da igreja e fora da igreja. Coloque em prática aí alguns anos. Se você não for feliz, volte e continue fazendo o que você está fazendo. Faça esse trato com Deus. Confie no que Deus está falando, porque eu vou te falar uma coisa: o inimigo, ele modifica a nossa cultura para que nós possamos achar ridículos os conselhos de Deus, achar machista ou feminista ou qualquer outra coisa que a gente fala, os conselhos de Deus. E vou te falar uma coisa: a cultura pode ter mudado, mas os conselhos de Deus não mudam. Por que ele não muda? Porque Deus sabe o que é melhor. Ah, por que eu tenho que colocar sempre a comida dentro da panela? 100 anos a minha bisavó, minha avó, minha mãe colocou comida dentro da panela. Eu vou fazer o contrário, eu vou colocar a comida fora da panela. Não vai dar errado. Tem coisa que não se inventa, tem coisa que nós temos que seguir, ok? Olha só, continuando aqui: a preguiça é um pecado e a ignorância dos deveres comuns. O resultado da loucura, que no discurso da vida dará ampla ocasião para o amargo arrependimento. Ou seja, está aconselhando nós não sermos preguiçosos. Olha só, as jovens entendem ser coisa servil, ser coisa ruim, cozinhar e fazer outros serviços domésticos. E por isso, muitas jovens que se casam e têm cuidado da família, pouca ideia possuem dos deveres que pesam sobre a esposa e mãe. Então hoje nós aprendemos sobre a essência dos papéis do homem e da mulher. Isso é fundamental. Se você entender isso, se você colocar em prática isso, você vai ser feliz. E não sou eu que estou garantindo, é Deus. Deus está garantindo. Ele sabe, Deus ele é acultural, Deus ele é atemporal. Os conselhos dele tem momentos que se aparelham mais à cultura, tem momentos que não. Nós estamos vivendo num momento hoje de roubo intelectual. As pessoas têm que, por causa da sua decisão, por causa do seu gosto, eles entendem que você tem que ser de uma determinado lado e que você tem que aderir a outros gostos também. Você está entendendo? Por exemplo, se você resolve a pensar de um jeito, você tem que pensar de outras maneiras. As pessoas estão querendo proibir a gente, estão querendo tirar a nossa liberdade. Só que Jesus está falando para você o seguinte: filho, eu sou a liberdade, eu sou o caminho, eu quero fazer você feliz, eu quero te dar toda a liberdade de você escolher ou não colocar em prática os meus conselhos. Se você colocar em prática os conselhos, dá certo. Eu vejo isso na minha vida. Quando eu não coloquei em prática os conselhos de Deus, eu fiz muitas pessoas sofrerem e as pessoas me fizeram sofrer também. Eu atendi e participei de muitos casamentos acabando e vi muitos casamentos darem certo, e graças a Deus a minha vida, o meu casamento tem dado certo, porque a gente segue à risca os conselhos do Espírito de Profecia e da Bíblia. Eu posso te garantir, eu posso te dizer com toda certeza: dá certo seguir Jesus. Não é fácil. A gente tem que quebrar paradigmas, a gente tem que quebrar a nossa cultura, a gente tem que quebrar a nossa posição cultural, a nossa posição política. Nós temos que quebrar tudo isso e não é fácil. Nós temos que ir contra os nossos amigos da faculdade, contra os nossos amigos do trabalho, contra a nossa família. A gente tem que ir contra tudo para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas é possível e traz felicidade. Eu posso te garantir. Hoje
A minha esposa e eu, nós nos amamos muito, nós estamos muito felizes pelo simples fato de termos colocado em prática todos esses conselhos, ou tentarmos colocar em prática todos esses conselhos que nós passamos esse período, essa temporada juntos, mostrando para vocês. Funciona, dá certo. E eu na minha vida, eu vi que não funciona fazer errado. Quantas pessoas eu fiz sofrer? Quantas pessoas eu já fiz chorar? Quantas vezes as pessoas me fizeram sofrer? E eu estou te falando o seguinte, eu vi e vivenciei os dois momentos. O momento antes de fazer isso, que às vezes parece chato, antiquado, machista, feminista, ou seja lá o que for. Eu vi antes, não fui nada disso que a gente acha que é. E o que eu fui? Eu acabei com a minha vida e acabei com a vida de muita gente. E agora, seguindo os conselhos de Deus, seguindo os conselhos da Espírito e Profecia, hoje eu posso te dizer, é possível ser feliz, é possível fazer alguém feliz. Que Jesus te abençoe, que Jesus possa fazer você entender que os conselhos dele, por mais que vá de encontro com a nossa cultura, com as nossas posições políticas, ele é o melhor para a gente. Vamos orar? Querido Deus, por favor, nos ajude a colocarmos em prática os seus conselhos, nos ajude a entendermos o que é melhor para nós. Nos ajude, ó Pai, a tirarmos todos os preconceitos e nos ajude a quebrarmos os paradigmas. Abençoe a nossa vida. Abençoe, ó Pai, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O Senhor colocou aqui para fazer essa pessoa, Pai, completa por inteira. Ela alcançar a felicidade dela realmente. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelos seus conselhos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Muito obrigado por você cuidar de você. Nós escolhemos amar você. Escolha você também te amar e amar o próximo. Pega a visão. Que Deus te abençoe.